Olá, graça e paz, meus amados, minhas amadas. É muito bom poder estar falando com vocês. Hoje é um dia especial porque nós estamos retornando com os nossos estudos das quintas-feiras, aqueles estudos que nós estamos ainda fazendo em Atos dos Apóstolos, né? Eu estava revendo algumas coisas aqui muito interessantes e onde nós paramos? Nós paramos antes dessa pandemia, nós paramos lá no capítulo 27 e estávamos para dar prosseguimento com o capítulo de número 28, né? E o último capítulo, na verdade. Contudo, antes de darmos sequência ao estudo, é bom que nós estejamos fazendo uma pequena recapitulação dos últimos acontecimentos para que nós consigamos adiantar ou prosseguir naquilo que estávamos estudando. Então, no capítulo 28, ou melhor, no capítulo 25, Paulo tinha sido preso e ele estava sendo julgado, e então ele estava sendo acusado pelos líderes judaicos da época de coisas que não conseguiram ser provadas, e ele então foi levado a Festo, que era o governador naquela localidade. E ali, dado aquele tumulto todo que estava acontecendo, Paulo apelou para César, ou seja, ele estava apelando para ser julgado em Roma. Paulo foi ouvido a pedido de Festo por um rei que foi visitá-lo, chamado Agripa, e para poder ajudá-lo a montar um processo para encaminhar Paulo a Roma, porque não poderia ser encaminhado qualquer preso para Roma sem que houvesse um processo e uma coisa formal acusando aquele preso e trazendo todo o histórico daquilo que tinha acontecido. Então, Agripa ouviu, né, juntamente com Festo, e os dois, depois de uma conversa, falou: olha, não tem nada que acusar esse homem. Se ele não tivesse apelado para Roma, ele podia muito bem ser solto. Mas, como ele apelou para César, então ele tem que obrigatoriamente ser levado para lá, né? Então, no capítulo 27, nós vemos o início da viagem que Paulo estava fazendo para Roma, né? Ele foi junto com outros presos, embarcado, um oficial do exército estava levando Paulo e outros presos numa embarcação. E então, quando foi iniciar aquela viagem, Paulo, usado por Deus, alertou o comandante daquele navio, bem como o oficial militar, que aquela viagem não deveria acontecer, porque se ela acontecesse seria uma viagem desastrosa para a embarcação, para todas as mercadorias que estavam naquele navio, bem como colocaria em risco todas as vidas daquela embarcação. Contudo, ninguém ouviu Paulo, e Paulo era um prisioneiro, né? Então ninguém deu ouvidos a Paulo, e a viagem iniciou. E quando iniciou a viagem, logo um pouquinho depois, começou uma grande tempestade no mar, né? E resumindo, aquela tempestade fez exatamente aquilo que Paulo tinha dito, né? Prejuízo enorme. Eles jogaram todas as mercadorias que tinham dentro do navio ao mar, porque eles estavam para naufragar. E eles ficaram vários dias à deriva, e por fim, eles, numa atitude de desespero, desmontaram o navio, e até a armação do navio eles jogaram ao mar. Quando
Paulo disse que nenhuma vida iria perecer, todos se salvariam, mas a embarcação iria se perder. Então, quando eles estavam chegando perto de uma ilha, mas eles não sabiam, então eles encalharam num banco de areia e a violência do mar arrebentou o navio. Aqueles que sabiam nadar foram até a praia nadando. Aqueles que não sabiam pegaram pedaços do navio, se seguraram e todos, exatamente todos, se salvaram. Ninguém morreu, assim como Paulo havia predito. Muito bem, aqui inicia-se então o 28º capítulo de Atos, que nós queremos repartir com você hoje. Muito bem, capítulo 28, verso 1 e 2, nós lemos assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Queridos, olha, aqueles homens, né, desesperados, com fome, cansados, né, com frio, chovendo, deram na praia. Imagino que eles deviam estar assim desesperados. Diz o texto que a população da ilha os recebeu de maneira maravilhosa, deram uma boa receptividade, receberam muito bem a eles. Você imagine só, você passando por luta, por batalha, passando por frio, fome, de repente, pessoas que estão próximos de você, que estão te vendo, nem te conhecem, recebem bem você, te dão uma roupa quentinha, né? Ali providenciaram uma fogueira para esquentar, aí sentaram-se ao redor da fogueira, tomando, né? Provavelmente deve ter dado lá alguma coisa quente, né? nós um cafezinho quente, um chazinho quente, alguma coisa para esquentar, para poder eliminar aquela friagem e tal. Isso lhe caberia bem, você receberia isso muito bem. Então, a bondade daquele povo ali, ao receber aqueles náufragos, foi muito interessante, muito importante. E o que acontece? Logo em seguida, aconteceu uma coisa bastante interessante. O verso 3 em diante diz assim: Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele caísse e começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Muito bem, passaram a dizer que ele era um Deus. Queridos, olha só, muitas vezes, né, acontece isso conosco. Aqueles homens não sabiam que era Paulo, né? Paulo escapou de uma situação adversa que podia ter morrido lá no naufrágio. Ele vem à praia, uma víbora pica a sua mão, e eles conheciam aquela cobra e eles esperavam que Paulo inchasse e caísse morto. Isso não aconteceu. Muitas vezes, queridos, nós julgamos as pessoas
por aquilo que nós sabemos, pela aparência, por aquilo que nós estamos vendo da pessoa. Mas Paulo, ele estava enfrentando uma situação adversa, mas ele viu o que estava acontecendo, foi picado, e então Deus agiu. Paulo poderia ter morrido tanto numa situação quanto numa outra situação. Paulo poderia ter morrido, sim, Paulo podia ter morrido, mas Deus o protegeu tanto do naufrágio quanto o protegeu daquela víbora. As pessoas, elas têm uma visão sobre você, ou nós temos uma visão sobre uma outra pessoa, mas nós somos limitados porque muitas vezes as coisas são muito mais amplas do que aquilo que nós estamos vendo. E nós julgamos ou somos julgados por aquilo que vemos ou aquilo que as pessoas veem. Então somos julgados por uma situação, quando a coisa é muito maior, quando aquela coisa é muito mais ampla. Então, eles falam, Paulo é um assassino. Por quê? Porque devia ter morrido lá e veio morrer aqui, né? Mas isso não aconteceu. Deus é aquele que protege você no meio de toda circunstância, de toda situação adversa que você enfrenta. Deus é aquele que te protege, aquele que preserva você, aquele que olha por você, aquele que guarda você em todo o tempo. Ele não está preso às circunstâncias. Deus não vê uma situação, Deus vê o todo de todos em todo o tempo. Por isso Deus tem uma visão e Deus tem uma ideia muito peculiar, muito particular sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Ele nos conhece. Muitas vezes nós parecemos sermos pessoas boas, mas Deus sabe que nós não somos tão bons assim. Outras vezes pessoas pensam que nós somos não tão confiáveis, mas Deus que conhece, Ele sabe que você e eu somos pessoas confiáveis. Por quê? Porque Ele conhece o nosso interior. Então, queridos, a nossa aparência ou aquilo que as circunstâncias parecem que estão ditando para a sociedade, para Deus tem pouca importância. O que importa para Deus é aquilo que você é diante dEle. É aquilo que você faz diante dEle. E Paulo, ali, num primeiro momento, foi julgado assassino. Mas porque Deus agiu na vida de Paulo, preservando a sua vida, a ideia daquele povo mudou. Agora ele não é mais assassino, agora ele é um Deus. Tá? As pessoas, elas são suscetíveis à mudanças para melhor ou para pior. Mas nessas mudanças, para mim e para você, dependem de Deus agindo na nossa vida e na vida de pessoas. Elas mudaram a opinião porque Deus agiu na vida de Paulo. Muitas vezes você e eu somos mal interpretados, somos julgados, somos descartados de certas situações. Mas você não deve se preocupar com isso. Deus, no devido tempo, traz à luz a verdade e Ele é aquele que altera toda e qualquer situação da vida das pessoas. Né? As pessoas têm preconceitos, é normal. As circunstâncias, elas alteram para melhor, para pior. Mas é Deus quem nos protege em cada situação. Isso, então, nos leva a entender que não depende de mim e de você a opinião das pessoas. As pessoas têm opiniões pré-concebidas do que é certo e do que é errado. O que me compete e que lhe compete é viver na dependência de Deus. Isso nos compete. Porque as alterações que as circunstâncias terão, vai ser de acordo com o meu relacionamento com Deus, a minha fidelidade a Deus e aquilo que eu busco diante de Deus, porque Deus quem vai mudar e tudo está nas mãos de Deus.
né? Então, isso é o que nós podemos aprender aqui. Paulo fez o quê? Paulo não fez nada, Paulo apenas sacudiu a cobra no fogo e aí as coisas mudaram. Deus agiu. Assim como Deus age em mim e em você, Deus age no mundo e Ele que altera situações. Não é? Nós somos julgados muitas vezes. Lembra da mulher de Jó? A mulher de Jó, vendo a situação que Jó vivia, falou, pô, nega esse Deus e morre. Os amigos de Jó falaram, qual é o teu pecado? Certamente você está em pecado, porque ninguém passa por essa situação se não for por pecado. Não é? Muito bem. Às vezes nós enfrentamos lutas que nós não entendemos, mas Deus tem um propósito para cada situação. Muitas vezes nós estamos enfrentando algum tipo de luta, não é por desobediência a Deus, pelo contrário, é até por obediência a Deus. A obediência a Deus gera luta. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas vidas se levantam contra nós. Satanás, ele está de dia e de noite buscando destruir os filhos de Deus. Então, ele levanta situações para te humilhar, para te desmerecer, para te desanimar. Mas você só tem que fazer aquilo que Deus te orienta. Não se deixar levar por circunstâncias e por comentários, sejam eles positivos ou negativos. Você tem que viver na dependência de Deus. É isso que a gente preserva. Às vezes nós estamos sofrendo, ou passamos, ou uma sociedade passa por sofrimento, por desobediência a Deus. E eu creio que essa pandemia que nós estamos vivendo, nada mais é do que o fruto do pecado do homem, por se multiplicar a iniquidade do homem. Deus tem pesado a mão sobre esse homem, sobre a humanidade. E eu vejo hoje que por causa dessa situação que estamos vivendo, pessoas que antes eu não ouvia falar nada, hoje falam assim, só Deus, só Deus. Pois é, só Deus, o que sempre foi. Todos dependemos de Deus. Mas essa situação de luta, muitas vezes serve para nos despertar, para nos levar a entender que nós precisamos de Deus. E aquele que já é filho de Deus, às vezes passa por lutas, por batalhas, não é por causa de pecado, mas por causa da fidelidade. E outras vezes nós estamos enfrentando lutas e batalhas para aprimorar o nosso caráter cristão. Deus quer nos fazer crescer, então nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos algumas situações e aquilo nos leva a entender o quanto nós precisamos de Deus e assim nós vivemos nessa dependência. Isso gera bênção para a nossa vida e nós crescemos. Então, muitas vezes, uma luta que nós estamos enfrentando não é para o mal, é para o nosso bem. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que nós possamos nos aprimorar enquanto servos de Deus, mas também enquanto seres humanos. Os moradores dessa ilha eram pessoas bondosas de coração. Tanto é que receberam Paulo, receberam outras pessoas, e vamos entender, aqui existiam pessoas, o comandante do navio e os marinheiros, mas existiam também o comandante que estavam ali levando vários prisioneiros. E existiam prisioneiros como Paulo que não tinham culpa alguma, mas existiam prisioneiros que estavam presos porque tinham cometido coisas ruins, até assassinatos, creio eu. Então, mas eles receberam a todos de maneira boa, de maneira alegre, de maneira festiva, acolhendo, suprindo, trazendo alívio às pessoas. E, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender é receber bem pessoas. Quando uma pessoa vem
com sofrimento. Por exemplo, aqueles homens eram náufragos, eles estavam desesperados, eles estavam sem alimentação, eles estavam sentindo frio, estavam sentindo fome, sem orientação, sem onde ficar. Foram bem recebidos por aquela população daquela cidade. Quando uma pessoa chega na tua igreja, na nossa igreja, ou às vezes na porta da sua casa, ela está precisando de uma palavra, porque ela está desesperada, ela está se sentindo vencida, ela está se sentindo mal, ela está precisando de um socorro. E quando você acolhe sem olhar a aparência e as circunstâncias, aquilo entra na vida da pessoa. É um alento, é um resgate da dignidade e da esperança da vida da pessoa. Então, algo dentro da pessoa muda. E é o que aconteceu ali, naquele momento, naquela ilha. Aqueles homens, sem saberem de nada, sabendo que existiam, inclusive, presos ali, mas receberam a todos com muita dignidade, e a todos socorreu. Isso tem a nos ensinar a mesma coisa. Não importa o que aparenta a aquelas pessoas que chegam à nossa igreja, que chegam à nossa porta. Nós temos que tratá-las com dignidade e buscar fazer com que elas sejam tratadas e supridas em suas necessidades. Isso faz parte de um bom cristianismo e mais, faz parte de uma sociedade justa e equilibrada. O texto continua e nos fala e nos diz assim: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Querido, muito interessante. Diz o texto que Públio era um homem importante, o mais importante da ilha. Talvez ele fosse ali o prefeito, alguma coisa semelhante daquela época. E ele, tendo uma boa posição, tendo uma propriedade, ele recebeu aqueles, não sei se recebeu a todos, mas Paulo estava no meio. Ele recebeu pessoas na sua propriedade, os hospedou e lhes deu todo o suprimento com muita dignidade. Ele era um homem que já estava numa posição elevada na cidade, não precisava se importar com o outro. O problema do outro é problema do outro. Eles naufragaram, o problema é deles. Tem até preso no meio, vou me importar com eles, por quê? Mas, quer dizer, aquele homem não olhou para Paulo, para o comandante do navio, para o comandante do exército lá, que estava levando pessoas presas. Ele acolheu, supriu necessidades, hospedou, foi bom, foi bondoso. E que eu acho interessante que ele não precisava nada disso, nem conhecia essas pessoas. O que eu tenho a ver com o problema do outro? Mas ele se importou porque o problema apareceu, ele viu e ele quis mudar. Só que, queridos, uma coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos olhar o ser humano como ser humano. Todo ser humano tem lutas, todo ser humano passa por batalhas e todo ser humano tem potencial para ajudar o outro ser humano. Todos nós temos capacidade para usar, para abençoar pessoas. Basta querermos, basta sermos sensíveis às pessoas. E quando você e quando eu nos abrimos para abençoar vidas, nós e os nossos também são abençoados. Olha só o que diz a sequência do verso, diz o verso 8. Seu pai quem? Pai de Públio.
estava doente, acamado, sofrendo de febre e de desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha só que Públio nem sabia quem era Paulo, mas quando ele recebeu bem, acolheu, abençoou a vida de Paulo e dos demais, ele foi abençoado. Ele não sabia quem ele estava recebendo, ele não sabia quem era Paulo. Era um homem de Deus, estava sendo usado ali por Deus para... Aí então, esse homem que assim se portou bondosamente, ele foi abençoado. O seu pai estava doente com febre de desinteria, talvez estivesse aí com Covid-19, alguma coisa assim, passando mal. Então Paulo entrou para ver esse homem, pôs a mão sobre ele, abençoou e curou por meio do poder que Deus supre ao seu Filho. Quando nós, queridos, abençoamos outras vidas, nós atraímos a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os nossos. É isso que nós vemos nesse texto, é isso que nós vemos nessa passagem. Nós, quando abençoamos vidas, somos abençoados. Quando nós agimos em favor de alguém, nós atraímos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não devemos fazer isso por segundas intenções. Não podemos abençoar vidas pensando naquilo que nós vamos receber. Nós devemos fazer porque nós nos importamos com o homem, com o ser humano, com aquela pessoa que está desvalida, necessitada, caída e precisando de ajuda. O texto vai mais adiante e diz: tendo acontecido isto, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Que coisa interessante, né? Quando Públio, o pai de Públio, foi curado, os demais, a notícia correu pela ilha, os demais enfermos falaram: poxa, vamos lá para ver se nós também somos abençoados por essa pessoa, por aquele Paulo que a gente pensou que ia morrer, por aquele que nós pensamos que era assassino, mas que é um Deus, né? E tal. Foi lá e Paulo então curou muitos enfermos pela graça de Deus. Então, aqueles homens, aquela cidade recebeu bem, tratou bem aqueles náufragos, inclusive os prisioneiros, e eles foram abençoados por isso. E o que aconteceu? Paulo, usado por Deus, abençoou a vida daquelas pessoas, elas foram supridas, elas foram curadas e ficaram felizes. Resultado, quando nós abençoamos as vidas de pessoas, nós também somos abençoados. E a bênção, ela ainda volta. Por quê? Porque Paulo, quando estava para embarcar junto com os demais, diz o texto que eles honraram de todas as formas a Paulo e aos demais, e mais, quando estavam para embarcar, eles trouxeram todo o suprimento necessário para eles, porque eles perderam tudo naquele naufrágio, mas receberam suprimento e tudo que eles precisavam, porque eles abençoaram a vida de outras pessoas. Muitas vezes você pode perder coisas na jornada da tua vida, em incidentes que acontecem na tua vida, mas quando você está sensível às pessoas, Deus usa outras pessoas, e essas mesmas pessoas que você abençoou, para te abençoar, para te restaurar, para te suprir naquilo que você tem necessidade, quando você não se fecha para o seu semelhante. Nós vivemos aqui, queridos, vemos retratado nesse texto o ideal de uma sociedade. O ideal de uma sociedade onde nós olhamos para o próximo
e nos importamos com ele. Quando nós olhamos para o próximo e vemos que nós podemos, de alguma forma, ajudar, amenizar ou suprir a necessidade do nosso próximo. E quando essa sociedade age assim, ela recebe em troca bênção sobre a sua vida. E é isso que nós vemos nesse texto. Uma sociedade agindo de maneira boa, de maneira correta, e isto redunda em bênção para ela. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não se importam com outras pessoas. É um tempo de desamor, onde o importante é eu e os meus. Mas esse texto nos mostra que o importante é que nós, como homens e mulheres de Deus, sejamos abençoadores, mesmo no meio de uma sociedade desenfreada, desencontrada, desorientada. Nós somos homens e mulheres abençoadores. E o texto continua, e para concluir o nosso estudo, Paulo chega a Roma. Paulo chega a Roma, e porque Paulo era uma pessoa tão marcante, e onde Paulo ia, ele fazia diferença, quando ele chegou a Roma, ele foi tratado diferentemente de todos os outros presos. Foi dado a Paulo o direito dele morar onde ele quisesse, no lugar que ele quisesse, numa casa, e recebesse quem ele quisesse. Ele, no nosso dizer de hoje, ele recebeu naquela época a prisão domiciliar. E ele estava em Roma. Acho que, olha só, Paulo foi a Roma, não é porque Paulo quis. Existia um plano de Deus desde o início, quando Paulo foi chamado, dizendo que Paulo deveria comparecer perante reis e autoridades para testemunhar do poder e da autoridade de Deus. Quando ele foi preso, o próprio governador disse: se ele não tivesse apelado para Roma, ele poderia ser solto. Mas por que ele apelou a Roma? Porque ele era um cidadão romano. Mas não por causa disso, mas porque estava no plano de Deus que ele chegasse até Roma e lá testemunhasse. E muitas pessoas creram. Paulo estava na sede do império. Ele chegou na cúpula do império e seria ouvido pelo próprio imperador, por aquele que mandava no mundo de então. Por quê? Porque era plano de Deus. Queridos, muitas vezes nós estamos passando por lutas, estamos passando por batalhas, mas preste atenção, nós precisamos saber o que está por trás de cada situação que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós enfrentamos uma luta e ficamos reclamando, ficamos injuriados.